Pronto. Seu nome todo é Renato dos Santos Gomes. Qual a sua idade, Renato? Hoje eu estou com 50. E qual é a cor que você se considera? Desculpa, não entendi. Oi? Não entendi, desculpa. Qual é a Qual a cor que você se identifica? Cor, Aham. preto. cor? Isso. Qual é a sua formação? Bom, eu sou graduado em Geografia pela PUC-Rio, especialista em Saúde Pública pela Fiocruz, pela ENSP, mestre em Serviço Social pela PUC-Rio, mestre também pela Rural, no curso de Agronomia, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Economia Agrária, acho que é isso, esqueci até o nome agora. E doutorando pela, pela Rural em Educação. Que legal, Renato. Desculpa, mestrando e fui mestre em Educação Agrícola pela Rural também. Isso. E qual é a Nossa, sua que legal. função? Qual é a sua Oi? função? A sua função no pré-vestibular? Então, cara, eu estou no pré desde 96, né? E sempre como professor e coordenador. Aí hoje a gente tem uma coordenação junto comigo e eu fico mais na questão da orientação para a coordenação, entendeu? A gente tem tô mais nesse papel de orientar a coordenação e ajudar na organização do pré como um todo. Ok. E quanto tempo que você atua no pré desde a sua origem, né? Você falou? 27 anos. 27 anos? Legal. Isso. Deve ser a idade de vocês, né? É, o nome do Pois pré... é, eu não tenho ainda nem a cidade. É, também não. O nome do pré é PVNC, correto? PVNC Vila Operária. PVNC Literário. E qual é o endereço dele? Nossa, aqui é a Rua Machado Coelho, 410, bairro Vila Operária, Nova Iguaçu. Ok. Então, Renata, vamos para a primeira pergunta, que é sobre o pré-vestibular. Qual é a proposta dele? A nossa proposta principal é a formação da cidadania. Então, essa é a base da proposta, é a formação da cidadania, né? Depois vem as subpropostas, que é passar o aluno na universidade ou para a escola técnica, sendo consequência do trabalho, não é prioridade. Passar no vestibular e passar para a escola técnica é consequência da militância. A nossa principal função é a questão da cidadania, contribuir na formação cidadã. Ok. Como e quando surgiu o pré? Então, o pré surge do movimento de estudantes, na época, finalzinho da década de 80 para 90, aquela galera que vinha pulsando na época de, de greve estudantil, né? Mas mais depois da frente com o perfil de aluno trabalhador. E aí ele surge como um grupo de estudo, não como pré-vestibular. Ele vai se tornar pré-vestibular na consequência da caminhada. Mas ele surge como um grupo de estudo. Na verdade, eram 3 colegas. Quando você tiver a oportunidade de a gente se ver pessoalmente, você vai ver que eu tenho estatuado até no braço. Eram 3 colegas, 2 colegas mais eu, e aí a gente estudando na época num pré-vestibular privado, que só tinha um em Nova Iguaçu, na verdade, só tinha 2. E um dos nossos colegas não permitiram que ele entrasse, porque ele estava devendo a última mensalidade. E aí, como ele não pôde assistir a aula, aí eu e um outro colega também nos recusamos a assistir a aula, descemos, fomos tomar uma cerveja na época eu bebi, fomos tomar uma cerveja e resolvemos, então, estudar por conta própria. E aí, nessa questão de estudar por conta própria, obviamente, ninguém passou, porque não deu para passar naquele ano do vestibular. No segundo ano, a gente foi chamando mais pessoas para montar um grupo de estudo, até chegar em 90. Aí, montamos um grupo de estudo, depois do grupo de estudo, começamos a pensar as causas sociais. Estamos um ano pensando aonde poderia levar esse grupo de estudo.
E na época, num pensamento muito secundário ainda, ficamos estudando todos os que a gente acreditava que seriam os revolucionários que pudessem impulsionar o nosso trabalho, nosso grupo de estudo. Então, estudamos de tudo que você possa imaginar. Marx, Lenin, tudo que você possa imaginar naquela visão secundarista, né, de impulso pelo movimento que a gente foi fazendo. E, quando foi ver, se tornou um pré-vestibular. Mas a gente levou um ano, né? Quando juntou vários outros colegas, nós levamos um ano estudando para saber para onde é que nós íamos, né, de fato. Então, estamos pegando algumas pessoas que já estavam na universidade, faziam encontro uma vez por mês, estudando até para saber, né, do que a gente poderia fazer com aqueles encontros do grupo de estudo. E aí, ficamos em 96, todo ano de 96, já trabalhando essa ideia, até a turma se formar. Que legal, Renato. E como que se dá a organização e o funcionamento do prédio? Como que está a organização hoje? Ó, a gente está organizado, né, com muitos professores jovens, porque a galera toda da minha época já não se encontra mais lá, né? Apenas um, que é o Altair, mas a gente tem uns professores muito jovens que hoje estão compondo o nosso quadro de militância. Dentro dessa característica desses professores jovens, nós resolvemos montar um curso de formação, onde a gente retomou as discussões da década de 90. Estamos fazendo um curso de formação para os novos militantes. Então, a gente está tendo os encontros uma vez por mês, com várias pessoas compondo esse grupo. Inclusive, levamos até a proposta para a reitoria comunitária da PUC para reconhecer o curso e colaborar com o certificado, que seria mais uma ajuda. A própria Rural também aqui de Nova Iguaçu, a Rural de Seropédica, também está reconhecendo nosso curso como formação e vai dar o certificado. Então, a gente está organizado dessa forma. Pessoas novas, formação de militantes, para saber lidar com essa galera e formar militantes, até porque esses professores que estão chegando agora, que são tão jovens, ainda não conseguem pulsar o que é educação popular. Então, a ideia não é só entrar dentro de sala de aula e dar aula como se fosse uma educação formal. É passar para a galera o que é educação popular. Então, estamos aí desde março com curso de formação, deve encerrar em janeiro, formação Paulo Freire, educação do campo, estamos falando sobre educação popular como um todo, passando por matrizes africanas, enfrentamento, posicionamento, sobre todos os movimentos sociais, entre eles LGBTQIA+. Então, como que o professor ele pode, dentro da sua sala de aula, aí não é só o pré, né, mas fora de sala de aula, como que ele deve se comportar no momento que essa garotada jovem começa nesse processo de transformação de identidade social, como contribuir para esse enfrentamento da discriminação. Então, assim, a gente está com um nosso muito maneiro. Depois, se você quiser, eu posso até disponibilizar a grade do curso para você. E eu acho que vai ser bem bacana. A gente está discutindo agora, o próximo módulo vai ser a discussão do novo ensino médio, o olhar da rede privada com o olhar da rede pública. Então, nós vamos pegar um diretor da rede privada, o diretor da rede pública e trabalhar com nossos professores o que é esse novo ensino médio, a discrepância existente entre um e outro. E a educação popular na política de enfrentamento. Como que nós podemos enxergar esse novo ensino médio e de que maneira a gente vai estar trabalhando na questão da orientação de cada companheiro militante aqui. E acho que seria mais ou menos isso, né? A nossa estrutura está sendo dessa forma. Pretendemos encerrar o curso de formação no Quilombo. Agora a gente está só escolhendo se é o Quilombo Bracuí ou se vai ser o Quilombo São José, onde nós vamos encerrar a nossa atividade. Muito legal, Renato. Muito legal mesmo. E quais são, o que você vê como são as maiores dificuldades e facilidades enfrentadas por vocês? Olha, facilidade não tem nenhuma. Facilidade não existe, né? As dificuldades são todas, principalmente agora nesse período de pós-pandemia, né? Mas, assim, esse pós-pandemia do aluno em casa. Então, a gente hoje tem um desafio enorme, porque você tem um cara que está no terceiro ano que parou de estudar no primeiro. Né? Então, na verdade, ele parou de estudar no nono. Ele para de estudar no nono, volta
no terceiro, o grande desafio que é a sala de aula, e a gente está nessa luta, está muito mais no processo de consciência, falando para ele das dificuldades, falando para ele as diferenças que houve entre a escola privada e a escola pública, e o aluno que está com a gente ele tem a plena consciência do desafio. Nossa ideia não é desanimá-lo, mas mostrar para ele que esse ano que vem, são anos de grandes desafios. Né? São anos de muitos desafios. Então, assim, para quem está na educação popular, também ter essa noção do que a gente está enfrentando, que é aluno que veio da escola pública para a escola elite. Segundo, o aluno que veio da escola pública, que hoje você tem um déficit da rede estadual de 8 mil professores. Então, além do cara vir da rede pública, ele não tem professor na rede estadual. Então, está pior do que a gente via nos anos 80 e nos anos 90. Então, tu está dando aula, o cara falou que nunca viu nada de geografia, que é minha área. Eu nunca vi geografia, não sei o que é isso que você está falando. Aí entra o professor de química e falou, professor, eu lembro isso aí quando eu tive de ciência no nono ano. Então, hoje o desafio é enorme, não só com a pandemia. Renato, você pode botar o celular um pouquinho mais próximo? Porque tá meio distante. Porque eu estou tentando carregá-lo. Ficou melhor? Ah, melhorou bastante. Obrigada. Tá. O som deu para sair? Se puder voltar só a última parte que você falou agora, que ficou meio ruim Tá. no final. O que eu estou dizendo é que o desafio é enorme em virtude do déficit profissional de educação. Né? Hoje nós temos um déficit de 8 mil profissionais na rede estadual. Certo? Por outro lado, esse déficit ele acarreta do aluno que não tem nada. Então, esse aluno ele não tem aula de nada. E pelo fato dele não ter aula de nada, consequentemente vai atrapalhar ele, vai dificultá-lo na entrada da universidade. Por outro lado, se ele entra no vestibular, a gente sabe como que é a vida acadêmica. Nem todos os professores, principalmente o pessoal de humanas, porque exatamente a espera, o pessoal de humanas, que se diz marxista de ar-condicionado, que é aluno pronto. E esse aluno, quando chega lá, com déficit de conhecimento, possivelmente esse aluno não será bem-vindo na universidade. Então, estou em um debate que a gente está tentando fazer nas universidades. Eles compreendem os alunos que vão chegar. Mas também a gente está com dificuldade de entrar na universidade porque o calendário está todo louco. Né? As universidades públicas estão fazendo 3 períodos em um ano. Então, mas é um desafio. O desafio é esse: a gente levar o aluno para a universidade, fazer que a universidade entenda que é um aluno que está chegando. Obrigada, Renato. E quais são as principais metas do CREA? As metas? Uhum. Tá. A principal meta do pré é a gente, no dia de hoje, conseguir fazer com que o aluno acredite nisso. Primeira meta. Segunda, a nossa meta não é só o pré, é a comunidade em torno. Então, nós temos ali, o nosso bairro, graças a Deus, é um bairro livre de tráfico de drogas, mas não é livre de consumidores. Então, nós temos muitos jovens usuários de drogas. E com o nosso objetivo do Protec é tirar essa garotada de 13, 14 anos, trazer para dentro do projeto, fazer com que eles, através do projeto, não se envolvam nesse processo. Só que aí a gente não vai fazer um trabalho isolado. Está tentando uma aproximação com a igreja católica. No primeiro momento, nós fomos acolhidos, no segundo momento, não. Então, a maior dificuldade está aí. É a gente chegar naquela área, mas sozinho não dá. A gente precisa de apoio. Ok, Renato. E como se dá a divulgação do cursinho e como se deu a divulgação durante o Covid? Então, o nosso curso, a divulgação, como a gente já tem bastante tempo, é sempre de aluno para aluno, e essa galera nova que chegou aí, que antes tinha a questão da Juliana, a pessoal novo, muito pelas redes sociais. Vão trabalhando muito pelas redes sociais, mas eu já sou daquele de. Sou um cara antigo, né? Então, eu acredito que talvez indo na porta das escolas, a abertura das escolas para falar com os alunos, também funciona bastante. Foi o que eu fiz esse ano. Eu fui em algumas escolas estaduais, diretores de escola conhecido, permitido para entrada. Mas tem diretor que não deixa.
a gente entrar para divulgar o projeto. Então, eu vou naquelas escolas que eu conheço o diretor, ele deixa a gente entrar e fazer um trabalho. Então, a gente tem essas duas maneiras. Uma, as meninas fazendo pela rede social, com a galera mais moderna, e eu, aquele método tradicional de bater na escola, quando tem um tempo, e pedir para falar com os jovens. Deixa eu só fazer uma perguntinha, Carol. Vocês estão funcionando remotamente ou já estão presencial, o Não, Renato? presencial. Presencial. O remoto não funcionou. Ficamos uma questão mais de permanência. Mas é um bairro extremamente carente, onde um telefone era para a família toda. Ficamos ali para manter o protocolo, mas o remoto não funciona. Nós ficamos muito mais preocupados durante a pandemia em estar distribuindo a cesta básica. Os alunos queriam mais sobreviver do que passando no vestibular do que outra coisa. O medo da Covid aqui não era tanto, o medo era a fome. E a gente foi se desdobrando, doando cesta básica e foi o que deu para fazer. É, agora nós vamos entrar realmente em algumas perguntas sobre o período pandêmico, né? Sim. Aí eu vou começar a fazer essas perguntas agora. Um segundo que eu vou abrir aqui. Você acabou de responder, né? Então, porque a gente ia perguntar como funcionou durante a pandemia. Só que aí você também falou agora que para cumprir protocolo. Então, funcionou durante a pandemia? Como que foi Funcionou. esse funcionamento? Cara, funcionou, foi uma coisa muito doida. A gente colocava aula, né? E a gente não tinha muito. Era um aluno. A gente era uma coisa muito doida, porque assim, como ficou online, tinha aluno da Bahia, aluno de São Paulo, sabe? Ficou. E não deu para ser o que a gente estava esperando. Na verdade, a gente não esperava nada. Mas ficamos nessa loucura. Um dia entrava um dia entrava outro, um dia entrava um, entrava outro. Mas não funcionou. A verdade é que não funcionou. Nós ficamos ali um ano inteiro, 2 anos. E qual era a Todo. média de alunos? Oi? A média de alunos? Então, cara, porque online é muito doido, né? Você tem uma média de 5 alunos participando, de repente aparece um aluno, sabe? E você invade a cara das pessoas, né? Então, por outro lado, você conversava com os professores, olha, cuidado, porque nós estamos invadindo a casa das pessoas. A gente tem que tentar compreender que o que estiver acontecendo lá não pode interferir na nossa militância. Então, você dando aula lá, passa uma criança correndo, a mãe, o barulho, não reclama, porque nós estamos invadindo aquele espaço. Então, era mais ou menos isso que a gente estava trabalhando dessa forma. Sim, o período pandêmico foi bem intenso mesmo. É, mas desses alunos que participaram, teve alguma aprovação no vestibular? Ou teve aumento, redução de aprovados? Nós tivemos aprovação, né? Mas tivemos sim aprovação, mas não foi aquela aprovação com a sensação de que, pô, nós fizemos o trabalho, entendeu? Mas tivemos. Sim. É, os alunos, eles receberam alguma forma de apoio durante a pandemia? Alguma forma pelo pré? Só cesta básica. Cesta básica e a gente tentava buscar, ver se eles estavam precisando de ajuda, apoio psicológico, então, mas o apoio era a comida. Tinha que levar comida. Entendeu? Muita gente desempregada, era um desespero. Assim, a gente ficava desesperado aqui só para entregar a cesta básica. É isso. É, e aí, acho que você já falou um pouco, né? Mas aí, como ficou a rotina das aulas do pré-vestibular? Os professores, os coordenadores, voluntários, como que eles se dividiam, vocês, né? Para dar essas aulas, para poder movimentar o pré-vestibular? Isso, durante o período pandêmico, né? Só para fazer uma correção, assim, aqui a gente não tem voluntário, a gente tem militante. O que nós fazíamos? Nós tínhamos um calendário, né? E a gente tinha um professor por noite, ou dois professores por noite. A gente tentava colocar um dia de semana, outro final de semana,
para funcionar. E aí tinha a Juliana, tinha a Camila, que abria a sala, ficava muito nessa loucura para tentar fazer, né? Sim, Renato, nossas perguntas acabaram, era só isso. Muito obrigado, foi muito bom escutar você. Inclusive agora também nessa parte do período pandêmico que a gente sabe como foi tenso, né? E ainda ter um pré-vestibular de pé ajudando de qualquer forma, na verdade, os alunos não pensando só na parte intelectual, né, de estudo, mas em outras partes para que as pessoas possam ficar bem. É muito bom, muito interessante. Você agregou muito à nossa entrevista, à nossa pesquisa. Muito obrigada. Meninas, se quiserem falar, o Quer microfone falar está alguma coisa, liberado. Renata, acrescentar alguma? Eu só quero frisar para vocês assim, que o movimento social ele não caminha sozinho, né? Eu acredito que nós aqui ainda estamos em pé, porque nós tivemos uma formação muito boa, principalmente na questão da PUC, eu não lembro que a Andréa está aí, mas ela conhece a nossa história, o serviço social. Eu sou um homem apaixonado pelo curso de serviço social, apaixonado pelo serviço social da PUC, porque ele nos deu formação. A Andréa acompanhou quando a gente estava com um movimento muito forte dentro da PUC, e quem nos acolhia era o serviço social. O curso de serviço social, as disciplinas, elas fortaleceram demais os movimentos sociais. E a gente não caminha, e eu acredito também que a universidade, como trabalho no movimento social, a gente não pode trabalhar isolado. A gente tem que estar sempre ao lado para quem busca uma sociedade mais igualitária. Então, assim, se a gente ainda está em pé aqui, é uma contribuição muito forte da PUC, uma contribuição fortíssima no serviço social. Hoje eu quase não tenho ido na PUC, não tenho acompanhado mais o departamento, mas eram muito bem acolhidos e fortalecidos. A PUC tinha uma preocupação em fortalecer os movimentos de base. Então, hoje, quando vou nas universidades, eu fazer a palestra, eu falo assim, não basta você querer estar no movimento, tem que acompanhar o movimento, tem que estar no movimento, tem que fortalecer o movimento, porque senão fica só no campo teórico. E ter uma participação igual a essa, a entrevista com a gente no movimento é muito importante, nos fortalece. A gente pensa duas vezes antes de falar, olha, esse ano não vai dar mais, porque a gente tem um compromisso também com a UNE e com a universidade. Então, seria isso, agradeço imensamente a vocês, meninas, que estão aí na caminhada, daqui a pouco serão profissionais, a professora Andréa, maravilhosamente, sempre abrindo as portas para a gente no movimento, acompanhando, estudando, e é isso. Vamos continuar na batalha e reconhecendo a universidade como um grande parceiro. Renatinho, você é uma referência. A gente não faz mais do que a obrigação, né? Talvez as meninas não saibam, mas o Renato foi das primeiras turmas de pré-vestibular popular na PUC. Ele uma trajetória difícil, mas ele abriu portas para muita gente. Se Juliana, Camila, todo mundo fez serviço social, como vocês agora, né, que graças a Deus já se formaram e tal, foi nessa base dessa escola aí do Renato de militância, de ativismo, de português, matemática também, mas como ele disse. Então, assim, a gente tem muito o que aprender. Por isso que das entrevistas eu falei, do Renato eu não posso deixar de participar, não como pesquisadora, mas como amiga dele, né? Então, as pessoas falam muito assim, como é que foi o procedimento? Eu sempre digo, o Renato ele entrou na graduação, abriu portas e ele foi um dos primeiros alunos de ação afirmativa que fez pós-graduação, né? E contando sua própria história, a história da militância e da organização do pré-vestibular, né? Graças ao Renato, tive até a sorte de conhecer seu Salvador, né? Então, uma história importantíssima de Nova Iguaçu. Então, assim, a gente está entrevistando uma referência nesse campo dos pré-vestibulares, que a gente fala muito de Frei Davi, né? Lógico, Frei Davi é um grande protagonista, mas tem outras figuras aí que são lideranças políticas importantíssimas, né? Na base. Renato é uma dessas figuras. E que bom que a gente tem um pré-vestibular que tem a perspectiva da educação popular e com movimento social de educação popular, né? Voltado para o ativismo popular. Porque muitos hoje estão mais para a questão do acesso, que eu não estou criticando, não, porque é a perspectiva de muitos. E que bom que eles estão preparando, né? Mas que bom que a gente tem esses pré-vestibulares
ainda numa luta política, né, de ação afirmativa e tudo mais, né? Então, assim, dizer, Renatinho, a gente só tem a te agradecer, a gente vai te dar o retorno da pesquisa. A pesquisa das meninas é continuidade da pesquisa da Juliana, né? Cada ano entra mais uma, a gente prepara e cresce a pesquisa. Essas duas companheirinhas aqui, a Carol e a Gabi, fizeram o levantamento dos pré-vestibulares das alunas de serviço social do ano 2017, 18, 19 e 20, de onde elas vieram e se vieram de pré-vestibulares, né? E, obviamente, o Vila Operária é muito forte, né? É uma representação de aprovação das alunas e, como você disse, cada vez um vestibular mais difícil, mais filtrante, né? Mais seletivo. Então, pré-vestibular, o seu Vila Operária é uma referência. Então, ficou o Vila Operária, o Seja Mais, que é da PUC, o Santa Cruz Universitário, pense bem, são pré-vestibulares com muita estrutura, né, Renato? E Educafro. E o Ganga Zumba, que é muito parecido com o de vocês. Lembra da Ana Paula? Lembro. A Lourinha? Lembro. Então, a Ana Paula continua igual a você, desde 90, coordenando lá o Ganga Zumba, né? Então, assim, vocês são referências e continuam. Isso é que é mais interessante, continuam, né? Então, a gente só tem... Isso aqui está uma loucura, você já percebeu. Mas foi legal, André, porque... Fala mais do que você quiser, a casa é sua, tá? Para finalizar, muito obrigada. Para finalizar, que hoje nós fazemos parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Nova Iguaçu. Então, a OAB reconheceu o nosso trabalho e eu estou representando o pré hoje dentro da Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB de Nova Iguaçu. Então, acho que a vitória também para a gente, né? Está dentro desses espaços. Parabéns, meu amigo, sempre, viu? Tamo junto, quero ver meu livro,